Seja bem-vindo ao curso de Técnicas de Memorização para Estudantes. Introdução. Muitos alunos, apesar do seu esforço, não conseguem obter o sucesso escolar que estaria ao seu alcance, pois trabalham com métodos inadequados. Saberão todos os alunos estudar? A escola ensina os alunos a estudar, fornecendo-lhes informação sobre métodos e técnicas de estudo? Atitude face às aulas. O insucesso escolar é fortemente afetado pela forma como o aluno permanece na aula, isto é, a sua atitude em termos de expectativa e a maneira como reage aos acontecimentos. Devemos ter atenção aos seguintes aspectos essenciais. Atitude positiva. O aluno, ele deve acreditar que o estudo dos assuntos das diversas disciplinas contribui para o desenvolvimento das suas capacidades em geral. Ou seja, o aluno ele deve ser motivado e deve entender que todas as disciplinas e matérias que são vistas diariamente, por mais que ele entenda ou não veja uma aplicabilidade efetiva em sua vida, ele deve entender que em algum momento essas disciplinas contribuirão para um desenvolvimento, para um enriquecimento e a criação de novas capacidades. O aluno deve ter autoconfiança, pois um desempenho médio está ao alcance de qualquer aluno. O aluno que obtém um rendimento em desenvolvimento médio, ele ficará entre os demais, mas aquele que é autoconfiante e busca um maior desempenho, este terá um destaque acima desses medianos. Então, é de suma importância o desenvolvimento da autoconfiança nos alunos. Espírito de trabalho. A quebra de atenção devido a sucessivos acontecimentos perturbadores diminui bastante a eficácia do nosso trabalho. Nós que estamos constantemente estudando e buscando aprender novas coisas, novas disciplinas, novas matérias, buscando qualquer tipo de conhecimento, nós, no nosso dia a dia, estamos sujeitos a diversos acontecimentos. E esses acontecimentos, muitas vezes, podem mudar o nosso foco, podem tirar a nossa atenção. E, infelizmente, acabam atrapalhando na eficácia do nosso trabalho. Devemos evitar brincadeiras, conversas ou a concentração em assuntos diferentes do que estão a ser estudados. Ou seja, deve-se manter o foco naquilo que você almeja. Evite mudar sua atenção para outras matérias, para outros lugares. Mantenha sempre o foco e a sua concentração, a sua energia voltada para os assuntos que estão a serem estudados e desenvolvidos. Espírito crítico. Não basta olhar para ver, não basta ouvir para escutar. É necessário que se leia, se escreva, se escute. Porém, é necessário a compreensão e a assimilação disso tudo. A compreensão dos assuntos implica uma permanente atitude crítica sobre aquilo que se ouve ou se vê. Muitas pessoas apenas
ouvem, mas não e tomam para si, mas não buscam investigar, compreender e estabelecer em si um pensamento crítico, um espírito crítico. Hoje, muitas pessoas não costumam questionar as coisas. O que faz é apenas ouvir e guardar para si. Essa atitude crítica exerce-se relacionando aquilo que está a ser estudado com aquilo que já conhecemos e com as opiniões que temos sobre o assunto. Então, detemos determinado conhecimento, mas devemos sempre buscar conhecer e entender criticamente mais sobre aquele assunto que nós já temos pré-determinado. Usamos também este espírito crítico para descobrir aquilo que é, ou parece ser, o essencial dos assuntos estudados, as ideias principais, o sumo da questão. Uma boa forma de evitar o espírito crítico é, de vez em quando, estudar um assunto antes de ele ser abordado pelo professor na aula. Então, uma forma de incentivar as pessoas a desenvolver esse espírito crítico é estar sempre à frente, é buscar, antes de uma aula, por um exemplo, ler um pouco do assunto para você formar sua própria opinião e depois acrescentar aquilo que não teve uma certa clareza. Tirar bons apontamentos. É fundamental tirar apontamentos a partir da explicação do professor. Existe um provérbio chinês que diz: a tinta mais pálida é melhor que a memória mais fiel. Então, uma forma muito importante de estudo é a confecção e a elaboração de resumos, de apontamentos, à medida com que os professores vão falando, você vai tomando nota, a fim de posteriormente ler, estudar e acrescentar aquilo que deseja. O interesse dos apontamentos reside na possibilidade de revermos e reconstruirmos posteriormente o estudo que foi feito na aula. Porém, tirar bons apontamentos não significa registrar sistematicamente tudo o que é dito ou mostrado pelo professor. O ponto-chave do resumo e dos apontamentos reside e está nessa possibilidade de ouvir, reter, anotar e rever depois. Então, é importante e demanda uma atenção no que você vai registrar. Não é necessário registrar toda uma aula, todo um assunto. É preciso registrar apenas os apontamentos mais significativos e importantes. Um primeiro passo para o sucesso é registrar apenas aquilo que o nosso espírito crítico classifica como essencial para ser revisto mais tarde. Então, já aplicando o que aprendemos anteriormente sobre o incentivo e a construção do espírito crítico, é justamente aplicá-lo no que ouvimos. Na medida que ouvimos, fazemos apontamentos criticamente a fim de revermos depois o que é essencial. Então, os apontamentos, eles não devem se resumir a um texto. Por vezes, um esquema imaginado no momento por nós é muito mais expressivo do que muitas palavras.
Então, além de resumos, além de grandes textos, podemos também nos adaptar a fazermos esquemas e também mapas mentais.